de um pensador vinculado à filosofia, à política, que tenta sistematizar uma ideia de tolerância. Então, antes não se pensava a tolerância do ponto de vista filosófico, né, que estava muito mais ligada a uma comiseração ou a uma rebeldia, ou uma aceitação tácita, e Locke vai partir de outro pressuposto, né? E é curioso porque o primeiro argumento que Locke nos apresenta na carta é um argumento religioso. Quer dizer, a primeira vez que eu li a carta, eu disse, mas eu não acredito, porque Locke recorre às citações bíblicas. Né? Então, o leitor minimamente inquieto diz, mas escuta, o que é isso? Qual é o objetivo? Citar a Bíblia? O objetivo de Locke é muito simples. Ele quer, primeiro, ele sabe que o seu leitor é um leitor aguerrido politicamente e religiosamente. E em que esses dois se juntam ou se afastam? É na religião. Então, o primeiro argumento de Locke tem que ser religioso, sim, para poder dizer, olha, a religião tem um fundamento bíblico. E o Locke, ele é irônico, ele usa uma verba irônica. Ele diz, eu procurei a Bíblia, não vi nada, né? Deus não manda que ninguém mate outro, não. Ele usa as expressões meio sarcásticas, meio assim, irônicas, uma verve bastante, não chega, claro, a ter uma ironia voltairiana, mas é um ironia à inglesa, né? À l'anglaise, como dizem os franceses, né? Meio sofisticado, meio... Então, o Locke quer dizer aqui, o primeiro grande argumento é bíblico, para justamente aplainar os opositores religiosos, que dizem, olha, temos sim, a gente vai encontrar argumentos para a tolerância na Bíblia. Né? E aí, então, justifica que a tolerância não é contrária ao Evangelho, ou seja, que mesmo lá nós vemos fortes sinais de que a religião nos ensina certos valores, como o amor de Deus e ao próximo, e que por isso não haveria necessidade de se odiar o outro somente pelo fato de ele professar uma religião diferente da nossa. Né? Então, eu não peguei nenhuma citação, mas enfim, vocês verão lá na carta várias citações, várias recorrências bíblicas, mas tem esse objetivo, dizer, olha, mesmo na Bíblia, nós não vemos nenhuma religião diz mate o outro, assassine o outro em meu nome. Não tem. Toda religião diz que é para amar o outro, amar o próximo, né? Mas por que nós nos matamos? Né? Em nome de Deus ou em nome da religião? Tem outra coisa, quer dizer, o fundamento bíblico não resolve. Né? Então, é tanto que depois que a gente lê as recorrências que Locke apresenta como fundamento bíblico, a gente diz, ok, ótimo, tá, é só isso? Não, não é só isso, mas a gente começa por aí, tá? Começa por aí. O segundo argumento já tem um outro caráter, já é um caráter mais político. É demonstrar que a diversidade de opinião não pode ser causa de guerra e de discórdia política, muito menos religiosa. Então, o termo aí é diversidade. Isso é muito importante, gente, sobretudo vocês que estão no Diversitas. Porque a ideia no século XVII, na verdade vem desde o século XVI, a
é que o mundo havia, né, uma homogeneização, uma unicidade regida pela religião, né? Ora, como havia ocorrido, né, a reforma protestante, essa unicidade ela foi quebrada. Surge aí uma diversidade. Ou seja, o homem europeu entendia que só havia um Deus, uma única religião, um único Papa, e agora, com a reforma protestante, com a descoberta da ciência de que na Lua, a Lua não é perfeita, como dizia Aristóteles na física, uma descoberta de a descoberta de, como é o nome dele? Copérnico, com a descoberta o telescópio, o aprimoramento do telescópio de Galileu, o mundo, então, vocês imaginem, o mundo não é redondo, o mundo não é perfeito, na Lua não tem São Jorge. Isso tudo provoca uma amplidão do mundo. Nós somos uma poeira, né, perdida nesse espaço infinito. Ora, o mundo, então, agora, no 17, ganha uma nova conotação que não existia antes do século XVI. Então, essa diversidade de mundos, de religião, de cultura, a descoberta de novos povos, né, novas civilizações, isso foi um choque imenso para os europeus. Então, a palavra de ordem, então, passa a ser de diversidade. Como lidar com o outro? Como lidar com essa diversidade? E agora? Quem manda é a Bíblia ou agora a ciência, que ganha alcance, uma proporção extremamente de destaque na Europa do século XVII? Então, isso tudo vem à tona, né? E aí o Locke diz, eu estou citando Locke, essa instalação do Locke, não é a diversidade de opinião, antes de eu dizer, então, qual era o argumento que se dizia? Para conceder a tolerância aos dissidentes, para conceder a tolerância àqueles que não eram católicos, como no caso da França. Que se cedesse, ou seja, se desse a tolerância religiosa, se permitisse uma religião que não fosse a católica, era como abrir as portas da anarquia, né? Se houvesse mais de uma religião, era como se houvesse uma anarquia generalizada, não se permitia. Então, o argumento aqui central que Locke vai se opor é exatamente esse da uniformização religiosa e cultural. E é por isso que Locke vai dizer, não é a diversidade de opinião que não pode ser evitada, né, que é o problema, que é a causa da intolerância, mas é a recusa da tolerância para com os que têm opinião diversa, o que se poderia admitir que deu origem à maioria das disputas e causas que se têm manifestado no mundo cristão por causa da religião. Ou seja, é porque nós não admitimos a diversidade de opinião, é porque nós não admitimos a tese contrária, é porque nós não admitimos a diversificação do mundo que leva à causa religiosa. Se nós admitíssemos isso, acabou. Né? Então, conviver com o diverso é o caminho para a tolerância. Agora, quando não se admite a tolerância, né, o que se tem? Se tem a guerra. Então,
esse é um dos argumentos mais consistentes, né, a meu ver. É verdade que o Proust vai, não é Proust, é Proust, é um bispo, é quase. Ele vai tomar isso como, esse argumento ele vai aniquilar, assim, vai derrubar, e eu vou mostrar para vocês mais para frente. Bom, e o segundo argumento, mas que está diretamente vinculado a esse, da diversidade, então, o que se faz? Quer dizer, como não há admissão, não há possibilidade do diverso, do diferente no espaço público, né? O que as pessoas fazem? Quais são as regras? Se impõe a ferro e fogo a convenção. Se obriga o diverso, como não se aceita o diverso, o diferente, você obriga que ele modifique o que ele pensa, que ele se converta, né? Que ele não expresse a sua diversidade religiosa, né? Todos nós estamos lembrados, né, dos novos cristãos que vieram para o Brasil, né? Os judeus que foram obrigados a se converter, né, à força. Por quê? Porque não se admitia uma religião diferente, né? Então, o que diz Locke? Então, se os homens são submetidos à ferro e a fogo a professar certas doutrinas, a adotar certa forma de culto exterior, mas sem se levar em consideração os seus costumes, se alguém tentar converter-os de fé contrária, obrigando-os a cultuar coisas nas quais não acreditam, e permitindo-lhes fazer coisas que o Evangelho não permite aos cristãos, e que nenhum crente permite a si mesmo, não duvido que apenas visa reunir numa assembleia numerosos outros adeptos de seu culto. Mas quem acreditará que ele visa instituir uma igreja cristã? Como pode ser cristã baseada a ferro e fogo? Como se pode dizer que alguém seja cristão via força? E por isso, em outro trecho, ele vai dizer uma frase que eu acho absolutamente fantástica: a força não converte. A força não convence nem converte. Portanto, esse argumento que era amplamente utilizado, você prender, você torturar, para forçar o dissidente a voltar para a sua antiga casa, que é a casa cristã, né? A casa da Igreja Católica. Então, mas Locke, ele não se contenta em apresentar um argumento religioso, ele não se contenta em apresentar um argumento político, que no fundo também é um argumento ético, né? Eu vou chamar a atenção mais para frente. E ele nos apresenta um argumento institucional. Ou seja, não basta ter fundamento bíblico, não basta ter um fundamento político, é preciso fundamento institucional. Portanto, é preciso ter lei, sim, Maria da Penha, ter lei anti-homofobia, ter lei, todo tipo de lei específica, porque nós não somos anjos, nós somos humanos, e enquanto tal, sujeitos, como diz o Locke, a 1000 tentações, né? Então, o terceiro e último argumento, é verdade que esse argumento ele vai se desdobrar, né? São argumentos, vamos dizer, menores, ou decorrentes deste argumento, que é institucional. E esse é fundamental. E foi este argumento que ditou
as políticas que depois da restauração vão dar o tom do que hoje nós chamamos de secularização, que é o distanciamento, né, da religião e da política. Né? Esse argumento é o que nós herdamos, a separação da religião e da política. Né? E aí diz o Locke, né, a sociedade política ela foi instituída unicamente para assegurar a cada pessoa a posse de coisas desta vida e com nenhum outro propósito. O cuidado da alma e dos assuntos espirituais que não pertence e não se subordina ao Estado é reservado e mantido por cada indivíduo. Então, vejam, o Locke faz aqui uma coisa absolutamente extraordinária. Ele confina a religião na esfera privada. Vocês poderiam dizer, mas Antônio Carlos, é óbvio. Sim, é óbvio hoje, mas não era óbvio no século XVII. Eu acho que não é óbvio ainda hoje, não. Pois é, se fosse a gente precisava estar voltando a isso, né? Então, vejam, o Locke confina a religião à esfera do indivíduo, à esfera privada, e ele publiciza aquilo que é da natureza do Estado. O Estado vai se ocupar em preservar as nossas vidas, os nossos bens, as nossas coisas, e o indivíduo vai se ocupar da alma, das coisas espirituais. E aí ele vai conceituar a igreja. O que é a igreja? Ele diz, eu estou citando Locke de memória, igreja é uma associação de homens livres e iguais que decidem publicamente cultuar Deus, ou melhor, o seu Deus. Veja que, né, ele conceitua que a igreja então, é uma associação livre de homens que decidem livremente e publicamente cultuar. Então vai quem quer. Vai para o culto, para a igreja, para o candomblé, para a reunião espírita, quem quer, quem decide espontaneamente participar, né, desse espaço público, mas não se pode impor a ninguém e a nenhum público. Isso é coisa privada, isso é coisa do foro íntimo, nós entendemos hoje como foro íntimo. Né? Então, essa ideia, gente, é que vai fundamentar a política, os atos de tolerância, né, na Inglaterra, logo depois da restauração, e que isso vai se expandir, né, pela Europa e até hoje. Né? E que nós, infelizmente, está vendo, né, um retrocesso, né, sobre esse aspecto. Então, esses são os três grandes argumentos que nós encontramos na Carta sobre a Tolerância, né, do Locke. Há outros argumentos, vamos dizer, menores, mas que são decorrência esses três grandes princípios. Eu cito um outro trecho, ele diz: nenhum indivíduo deve atacar ou prejudicar de qualquer maneira outrem nos seus bens civis, porque professa outra religião ou forma de culto. Todos os direitos que lhe pertencem como indivíduo, como cidadão, são invioláveis e devem ser preservados. É muito curioso aqui porque no segundo tratado, Locke fala muito pouco de cidadão, Locke fala quase sempre de indivíduo. E aqui, como ele está pensando o Estado, ele está pensando a esfera privada, que é do indivíduo, então ele põe bem a separação. O Estado se ocupa da proteção dos bens e, portanto, esse indivíduo na esfera pública ele deixa de ser indivíduo e passa a ser um cidadão. Mas na esfera privada, em que ele se ocupa
da religião, em que eles aderem a alguma religião, ele é um indivíduo e ele decide. Mas ele não vai perder os seus bens, ele não pode ser turvado nos seus bens, né, ou na sua dignidade. Então, isso é muito importante. Certamente, quando Locke pensou esse trecho, ele estava pensando aquele cenário que eu mostrei para vocês ontem na França, em que as dragonadas, né, de fato, pegavam os bens, aqueles bens passavam para um Estado, completamente perdia, como aconteceu com a família do caso Calas, né? O affaire Calas ocorrido em Toulouse, também registrado no Tratado sobre a Tolerância de Voltaire, né? Então, a religião não deve, ela é da esfera privada, é da esfera do indivíduo. O Estado se ocupa com a esfera pública, com a vida dos cidadãos. Portanto, Locke confina a religião na esfera privada e subordina ao Estado. Tem uma questão de subordinação, né? E isso vai incidir, nós vamos discutir isso amanhã, né? Nos limites. Se uma religião qualquer quiser tomar as vezes do Estado, usurpar o poder do Estado, o que o Estado deve fazer? Vai lá e aniquila. Não sei se vocês se lembram, um tempo atrás, de vez em quando aparecia no Alienástico, né? Todo mundo sabe o que é Alienástico, né? É fantástico. Né? Eu sempre brinco porque é o Alienástico. Ou na televisão, quando o FBI chegava assim numa região que tinha uma seita religiosa que pregava não pagar os impostos nos Estados Unidos, não fazer isso, pregava o fim do mundo, aí o FBI chega lá e mata todo mundo, acaba tudo. Vocês já viram isso, né? Há vários casos, né? Seitas que pregam o fim do mundo ou o não pagamento de impostos. Os americanos, eles têm uma implicância muito grande, que eles pagam muito imposto. Todos nós achamos que nós pagamos mais impostos do que benefícios, né? Qualquer cidade do mundo que a gente chega, todo mundo reclama que a gente paga, mas os americanos parecem que pagam mais do que qualquer um do mundo. Enfim, tudo isso é para dizer o seguinte, que um pouco inspirado no Locke, ele diz, olha, né, tolerância também tem limite, né? Se uma seita quiser usurpar o poder do Estado, o Estado tem o dever de cortar essa religião, de cortar as asas dessa religião, porque ela está subordinada ao poder público, ela é da esfera privada. Mas sobre isso eu vou discutir amanhã. Então, tem religião que não ajuda também, né? Religião, seita, e aqui no Brasil está cheia, né? Mas não só no Brasil, até em Paris, né, eu vi que tem umas religiões dessas que nós temos aqui em toda esquina dele, até em Paris tem. Durante um certo tempo havia leis, mesmo na França, que impedia certas religiões, certas seitas. Agora está tudo aberto. Bom, então aqui nós temos uma conclusãozinha assim para a gente mudar a prosa. A tolerância então afasta-se da violência, ela relativiza os dogmas religiosos, ou seja, os dogmas vão ser entendidos ou interpretados de outro modo, precisam de certa cautela. A tolerância, ela limita o poder religioso, mas também limita o poder político. Promove proteção à vida, né? Resguarda a vida das pessoas e põe liberdade de seus indivíduos de forma institucional, né? Essa liberdade de Locke não é liberdade que nós entendemos hoje, né? Irresponsável, que a gente acha que pode fazer tudo, pode dizer tudo, né? Então, hoje mesmo na imprensa a gente pode dizer tudo, falar o que quiser, porque isso não é liberdade, temos liberdade de imprensa. Não é isso, é uma liberdade responsável, é uma liberdade com certos limites, os limites
que a lei impõe, que a lei nos obriga. Tá? Então, para Locke, a tolerância em Locke, ela passa por esses 3 níveis, né? O nível religioso, fundamento bíblico, ela passa por um nível político, uma forma de lidar com o outro baseado no respeito, na lei, nas normas, nas regras, né? Baseado na integridade do ser humano. E terceiro aspecto, institucional. É preciso ter lei firme, rígida, né? Para que possa nos impor, né? Porque deixados ao bel prazer, a gente não é gente, a gente é animal, né? Então, esses 3 aspectos são extremamente importantes da ideia de tolerância em Locke. Então, a tolerância lockeana é essencialmente pluralista, porque cada um está persuadido de que a melhor saída para os conflitos é respeitar a diversidade religiosa, as crenças e práticas de cada um, desde que não ponha em risco a paz civil, nem tampouco se imponha uma verdade absoluta, mesmo secularizada, científica ou racional, né? Então, a tolerância lockeana, ela quebra aquela ideia de uniformização ou de unicidade do mundo que havia desde o mundo medieval, né? Ele quebra a unicidade religiosa, ele quebra a unicidade política e ele impõe para a gente uma compreensão de que para lidar com o outro, que é diferente, eu preciso de regras mínimas, de civilidade, de leis instituídas, para que a gente possa melhor lidar com isso. Porque não é fácil lidar com o diferente, né? Quando eu dou aula sobre isso, os meus alunos, eu sempre digo: vocês já participaram de reunião de condomínio? No prédio? Tem coisa mais difícil do que reunião de condomínio? Tem coisa mais difícil do que reunião de condomínio? É reunião da DOFES. Como é que fica essa argumentação junto à ideia de que o monarca é um eleito pela vontade divina? Posso te responder daqui a pouquinho, quando eu fechar aqui só mais um minutinho, peço só uma paciência. Flávio, né? Antônio, desculpa. Só mais uma coisinha. Então, a tolerância, então, ela implica, mas ela é, sobretudo, ela é uma questão ética. Por que ela implica? Ela implica num modo de lidar com o outro.